Amados irmãos, preciosos amigos, estão aí nos ouvindo nesta hora. Oxalá, de alguma forma, em algum dado momento dessa programação, vocês possam ser tocados e serem ajudados de alguma forma pelo Senhor. Nós vamos a mais uma programação, Semente de Vida, e eu quero ainda dar continuidade a esses assuntos que nós estamos tratando já há vários programas, e eu quero desta feita discorrer um pouquinho acerca de José. E tenho certeza que, de alguma forma, o Senhor nos abençoará. A escritura que eu quero ler, ela está em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 3, no versículo 4. A Bíblia nos diz que Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó já estava em uma idade avançada. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. E certa noite José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Eu quero lembrar aqui, rapidamente, das palavras que Simeão dirigiu aos seus filhos quando estava partindo. O interessante é que quando todos esses patriarcas estavam nos deixando, eles reuniram os seus filhos para aconselhá-los. E eu entendi que não poderia haver uma riqueza maior, um legado maior para deixar à sua família, aos seus filhos, do que este que eles legaram aos seus filhos e a todos nós que temos o privilégio hoje de tomar o conhecimento de todas estas coisas preciosas que Deus falou através da boca desses patriarcas. Eu quero só ressaltar aqui alguma coisa, porque isso aqui encaixa, assim, perfeitamente com o que nós vamos tratar acerca de José. E lembrando que José foi um tipo perfeito, um tipo por excelência do Senhor Jesus Cristo. Mas Simeão diz assim para os seus filhos: portanto, meus filhos, guardai-vos do espírito do erro e da inveja. A inveja subjuga
o pensamento íntimo do homem e prejudica-o até no comer, no beber e na prática do bem. E constantemente está sussurrando-lhe que ele deve eliminar o objeto da sua inveja. Mas, de contrapartida, o invejado floresce o tempo todo, enquanto que o invejoso, aos poucos, se consome. Isto é muito tremendo, muito profundo e é tão verdadeiro que, sinceramente, eu faço disso um pedido, uma súplica ao Senhor nesta hora, que Ele me ajude a conceber esta verdade pelo seu precioso Espírito. Veja, o espírito da inveja constantemente deseja eliminar o objeto da sua inveja. Mas o invejado floresce o tempo todo, enquanto que o invejoso, aos poucos, se consome. José de Simeão, ele era um homem bom, e o Espírito do Senhor estava com ele. Benévolo, compassivo, e não guardou em tempo algum rancor pelo mal que lhe fizemos. Muito pelo contrário, amou-nos da mesma forma como amou a todos os seus irmãos. Por isso, meus filhos, que riqueza! Guardai-vos de todo ciúme e de toda inveja, comportai-vos com simplicidade de alma e bondade de coração. Inspirai-vos no irmão de vosso pai, José, para que Deus vos conceda também, a cada um de vós, a sua graça, o esplendor e a bênção sobre a vossa cabeça, como vimos nele. Durante todo o tempo, ele não nos fez nenhuma censura por tudo que lhe fizemos. Amou-nos como a si mesmo, e mais do que aos seus filhos, e prestou-nos honra, e a todos nós que havíamos-lo invejado, odiado, nos deu riqueza, nos deu gados, nos concedeu bens. Portanto, meus amados filhos, ame cada qual seu irmão de coração e afastai-vos do espírito da inveja.
Portanto, aqui está Simeão relatando, esta preciosidade aos seus filhos, como que querendo dizer a eles: aqui está, meus filhos, o legado que eu vos deixo. E eu penso que não poderia haver um legado maior para deixarmos aos nossos filhos do que o testemunho de uma vida vivida, de uma vida cristã. Eu penso que este é o maior tesouro que nós poderíamos deixar. Aliás, o nosso profeta nos diz que o tesouro é o reino de Deus entronizado nos nossos corações. Então, hoje nós vamos discorrer um pouquinho acerca da vida de José, do testemunho que José deu também antes da sua partida. E o interessante é que ele não reuniu somente os seus filhos, mas ele reuniu também os seus irmãos. Então, veja o quão valioso é este testemunho, que José nos deixou, ou seja, que José nos legou aos seus irmãos, aos seus filhos e legou-nos a nós nesta hora. E nós sabemos que um tipo, ele é infalível. E José, volto a dizer, foi um tipo perfeito do Senhor Jesus Cristo. José, quando ele jazia no seu leito de morte, ele convocou os seus filhos e seus irmãos e falou-lhes: meus irmãos, meus filhos, ouvi José, o bem-amado de Israel. Escutai, filhos, o vosso pai. Em minha vida, eu vi a inveja e a morte. Nunca, porém, me afastei da verdade do Senhor. Que riqueza, que preciosidade. Motivos sobejos José teve de se apartar da verdade, do caminho do Senhor. Mas, no entanto, nada o tirou desse precioso caminho. Aqui estão os meus irmãos que me odiaram. Em contrapartida, o Senhor me amava. Eles tensionaram matar-me, mas o Deus de meu pai protegeu-me. Atiraram-me numa cisterna, mas o Altíssimo me tirou de lá. Fui vendido como escravo. O Senhor, porém, deu-me a liberdade. Fui preso, mas amparou-me a sua mão forte. Fui castigado pela fome, mas o próprio Senhor me alimentou. Eu penso que essas palavras não têm preço.
é de uma riqueza incomensurável. Oxalá, de alguma forma, de alguma maneira, você possa sentir no seu paladar espiritual o quão doces e o quão preciosas são estas palavras. Olha o que ele diz mais. Estive só, mas Deus ofereceu-me o seu consolo. Estive doente, mas o Altíssimo visitou-me. Estive no cárcere e Deus demonstrou a sua benevolência. Fui algemado e ele libertou-me. Fui caluniado e ele esteve do meu lado. Fui invejado pelos meus companheiros de prisão e ele fortaleceu-me. Então, o cozinheiro-mor do faraó confiou-me a sua casa. Lutei contra uma mulher despudurada que me pressionava para pecar com ela. Mas o Deus de Israel, meu Pai, resguardou-me dos ardores do fogo. Fui lançado em um calabouço, onde bateram-me e me vilipendiaram. Mas Deus fez com que o guarda da prisão fosse benevolente comigo. O Senhor não abandona aqueles que o temem. Em tempo algum, em hora alguma, seja na escuridão, seja nas algemas, seja na aflição, seja na necessidade, Paulo que nos diga, irmãos. Deus em tempo algum nos desampara. Em toda parte, Ele está sempre presente. Consola de muitas maneiras. Mesmo quando Ele se afasta por algum tempo, ou quando Ele se cala, para colocar alguma alma em prova, Ele provou-me em 10 diferentes tentações, e em todas elas fui perseverante. A perseverança é uma força admirável. Igualmente, a paciência produz grande benefício. Vede, meus filhos, como são grandiosas as obras da paciência, da oração e do jejum, se guardardes a castidade e a pureza na perseverança, na obstinência, na prece, na humildade de coração, o Senhor habitará convosco. Ele ama este coração íntegro, honesto, casto. Quando mora o Altíssimo no coração de alguém, este pode ser alvo de inveja. Pode ser escravizado, pode ser caluniado. O Senhor, contudo, habita nele e livra-o de todo o mal por causa
de sua honestidade, integridade, humildade, castidade. O Senhor fica enaltecido de todas as maneiras. Seja mediante uma ação, seja por uma palavra, seja em pensamentos. Os irmãos que estão aqui agora presentes sabem como o meu pai me amava. Em meu coração, eu não me exaltava. E o Senhor é testemunha disto. Eu ainda era uma criança e já o temor de Deus habitava em mim. Eu sabia que tudo neste mundo é passageiro. Nunca tomei uma atitude mal intencionada. Honrava os meus irmãos. Quando fui vendido, conservei toda consideração por eles. Quando fui vendido, conservei toda consideração por eles e não disse aos ismaelitas que eu era um filho de Jacó, um homem grande e poderoso, conhecido por todas aquelas regiões. Guardai o temor de Deus em todos os vossos atos. Que tristeza é poder olhar para esta hora na qual nós estamos vivendo e ver que as pessoas perderam o temor de Deus. Honrai os vossos irmãos, disse José, pois todo aquele que observa a lei do Senhor é amado por ele. Assim, cheguei junto àqueles ismaelitas e eles perguntaram-me: tu és um escravo? Respondi-lhes que eu era um escravo da casa, unicamente para não envergonhar os meus irmãos. Então disse o mais velho deles: a tua aparência te contradiz. Não és nenhum escravo, mas eu insisti que eu era um escravo. Chegamos então ao Egito e eles discutiram ao meu respeito sobre quem haveria de adquirir-me por dinheiro e ficar comigo. Decidiram, pois, que eu ficaria sobre a guarda do seu comerciante lá no Egito, até voltarem da próxima vez com as suas mercadorias. Mas o Senhor fez com que eu encontrasse graça aos olhos daquele negociante, e este acolheu-me em sua casa de comércio. E Deus, por minhas mãos, abençoou este homem, concedendo-lhe copiosamente ouro, prata, escravos. Permaneci com ele pelo período de 3 meses e 5 dias. Veja que coisa, queridos. Vede, filhos, como suportei coisas graves. Vede, filhos, como suportei coisas graves. Eu só desejava livrar os meus irmãos do vexame. Portanto,
Amai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente com benevolência as vossas faltas. Deus se alegra com a união fraterna e com os corações que se querem bem. Quando meus irmãos voltaram pela segunda vez ao Egito, puderam constatar que eu lhes havia devolvido o seu dinheiro. Não lhes fiz qualquer censura, pedindo-lhes que ficassem completamente à vontade. Após a morte de Jacó, às vezes eles pensaram assim, bom, ele vai estar agindo conosco dessa forma até enquanto o nosso pai estiver vivo, mas depois que o nosso pai partir, então ele vai às forras. Né? Quem sabe, naturalmente, alguns deles chegaram a pensar. Mas olha o que José diz assim, após a morte de Jacó, sabe o que eu fiz? Amei-os ainda mais e cumpri com exatidão todas as suas obrigações. Não levei a mal de forma alguma as suas fraquezas e coloquei-me à sua disposição todos os meus bens. Seus filhos passaram a ser meus filhos passaram a ser seus escravos. Sua vida, a minha vida, sua dor, a minha dor, sua fraqueza, minha debilidade. Minha terra era sua terra, o meu bem era o seu bem. Não me exaltei com orgulho na minha posição. Não havia, depois de Faraó, um homem mais poderoso por sobre a face da terra do que José. Eu era entre eles um dos últimos. Que tipo perfeito de Cristo, irmãos amados. Desta forma, meus filhos, observai os mandamentos do Senhor. Assim, ele vos exaltará e vos abençoará perpetuamente com os seus dons. Se alguém dentre vós praticar o mal, orai por ele. Assim o livrareis de todo o mal diante do Senhor. Como sabeis, pela minha humildade e perseverança, recebi por esposa a própria filha de um sacerdote de Heliópolis. E com ela foram-me dados 100 talentos de ouro. O Senhor fez com que ela me servisse e ele concedeu-me uma beleza esplêndida, superior à dos demais jovens de Israel. Conservou-me na beleza e na força até na idade avançada. E em tudo eu me parecia com o meu pai Jacó. E o que foi que Jesus disse? Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Portanto, meus filhos, honrai Levi e Judá, porque deles procederá a salvação de Israel. Minha realeza desmoronará convosco, como uma cabana na vinha, que após a safra é desfeita. E após estas palavras, ele estendeu as suas pernas e morreu numa idade avançada.
Israel em peso pranteou e todo o Egito guardou luto. E quando os filhos de Israel saíram do Egito, levaram consigo os restos de Jacó e enterraram-nos em Hebrom com seus pais, e os anos da sua vida foram 110 anos. Que coisa preciosa! Que Deus nos conceda a sua maravilhosa graça de seguirmos por estes caminhos tão santos e tão preciosos. Nós vamos ficar por aqui, o tempo não nos permite, mas eu sei que nós estamos desfrutando de algo que é verdadeiramente muito precioso. Saber que Deus nos legou tamanhos testemunhos e que nós podemos olhar através do tempo e ver estas marcas que ficaram para nós seguirmos por ela. E eu encerro aqui dentro da mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, nosso profeta nos advertindo para que nós não nos esqueçamos em tempo algum dos mandamentos de Deus. Filhinhos, amem uns aos outros, amem a todos, certo ou errado, pecador ou santo, ame-os de qualquer maneira. Se você não ama, então ore a Deus para que lhe ajude, porque Deus amou o pecador. E se a natureza de Deus está em você, você vai amar aquele homem, aquela mulher, ainda que eles estejam errados. Diz o profeta, ame-os de qualquer maneira. Não vá participar de seus pecados, mas com doçura, com brandura, não com azedume e censura, mas com doçura. Diga a ele a esperança de vida que descansa em você através de Jesus Cristo, que tem sido revelado pelo Espírito Santo de Deus nesta hora. Deus te abençoe, meus preciosos irmãos, amigos, Deus abençoe a todos em sua maravilhosa graça.